Bom dia, boa tarde ou boa noite. Imagina a cena. É um dia, sei lá, absolutamente normal. Você está em casa, talvez passando um café, ou no meio de uma reunião online, quem sabe. De repente, o celular vibra, mas com um som que você nunca ouviu. Um alerta, sabe? Extremo. E não é um teste. A mensagem é clara e aterrorizante. Ataque nuclear iminente. Impacto em 30 minutos. Isso não é filme, não é série, e a pergunta que congela a gente é: e agora? É um cenário que por si só já é uma arma, né? Porque ele causa pânico. E o pânico leva a erros que podem ser fatais. O objetivo da nossa análise hoje é justamente esse, é desarmar essa paralisia. O que todas essas fontes mostram, sabe? Mesmo sendo de épocas diferentes, é que aquela imagem de aniquilação total, instantânea, aquelas sombras na parede, isso só acontece para quem está muito, muito perto do epicentro, o chamado Ground Zero. Ah, entendi. Para a maioria das pessoas, mesmo numa cidade que é alvo, a sobrevivência é sim uma possibilidade real. O que mata mais, em muitos casos, não é nem a explosão em si, são as decisões erradas tomadas nesses primeiros minutos. Nossa análise hoje é sobre isso. Entender as decisões corretas, baseadas na física, que fazem toda a diferença. Certo. O relógio está correndo 30 minutos. Meu primeiro instinto, e acho que o de muita gente, seria correr para a janela, tentar ver o que está acontecendo. Mas as fontes que a gente leu são unânimes. Dizem que esse é talvez o pior erro de todos. Começando pelo clarão, né? Exatamente, pelo clarão. Ele viaja na velocidade da luz. Então, mesmo a dezenas de quilômetros, ele é mais brilhante que o Sol. Pode causar cegueira na hora, temporária ou, pior, permanente. E depois o clarão vem a onda. Isso. O que vem logo depois e que transforma sua casa num perigo é a onda de choque. Ela é mais lenta que a luz. Viaja na velocidade do som. Então, você tem uns segundos entre ver e sentir o impacto. E essa onda de pressão, ela pulveriza vidro. E o transforma em centenas de projéteis. Um dos guias que a gente viu descreveu o efeito como uma chuva de lâminas de barbear voando a 800 km por hora. É uma imagem que não sai da cabeça, né? E deixa claro qual é a prioridade número 1. Fique longe de qualquer janela. Qualquer uma. Perfeito. Depois de se afastar das janelas, o próximo passo é colocar um máximo de barreiras. Barreiras físicas e densas entre você e o lado de fora. Concreto, tijolos, terra, livros, paredes. Quanto mais massa, melhor a proteção. Isso muda muito dependendo de onde a pessoa mora, né? Os manuais que a gente leu fazem essa distinção bem clara. Se você está num apartamento alto, num prédio moderno, cheio de vidro, a recomendação é diferente de quem mora numa casa de tijolos, por exemplo. Exatamente. Para quem mora numa casa ou num andar baixo, o ideal é procurar o centro da construção. Um banheiro sem janela, um corredor no meio da casa, um armário grande. Qualquer lugar que te coloque longe das paredes externas e do telhado. Calma aí que o papo já continua, astronauta. Você tá no Marty Pub House, um podcast semanal onde o papo nunca fica preso à terra. Agora deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Você já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Não esquece. E se você tá ouvindo pelo Spotify ou por outros programas de áudio, já favorita o Marty Pub House para receber atualização toda vez que sair episódio novo, beleza? Agora sim, o papo continua. No money, no parts, no deal. Agora, o padrão ouro, a melhor opção, que está em todas as fontes, é um porão ou uma garagem subterrânea. O porão, por que ele é tão eficaz? Porque além das paredes da casa, você tem a proteção mais densa de todas, a própria terra. O solo é um isolante excelente contra a radiação. Estar abaixo do nível do solo te dá uma proteção muito superior. Faz sentido. O objetivo é sempre esse: maximizar a massa entre seu corpo e a explosão. Ok. Então, me afastei da janela, corri pro porão ou pro cômodo mais seguro que encontrei. Passa o clarão, a casa treme com a onda de choque, mas aguenta. O barulho para. Tô protegido, acabou o perigo? Infelizmente, não. A explosão é só o primeiro ato, digamos.
O que vem depois é o perigo mais traiçoeiro e mais duradouro. Um que muitos guias chamam de o inimigo invisível, o fallout radioativo. O famoso fallout. É interessante ver como os documentos mais antigos descreviam ele quase como uma força mística, sabe? Enquanto os mais recentes tratam como um problema de contaminação por partículas, quase como um desastre industrial extremo. O que é exatamente? A segunda descrição é bem mais precisa. Pensa nele como uma chuva tóxica. A explosão vaporiza tudo e suga toneladas de terra, poeira, detritos para dentro daquela nuvem de cogumelo. Todo esse material é irradiado com partículas instáveis. E aí essa nuvem sobe e, dependendo do vento, minutos ou horas depois, começa a chover de volta para a Terra. É uma poeira bem fina, parece areia ou cinza, mas extremamente letal. E é por isso que sair correndo para a rua achando que o perigo passou é uma péssima, péssima ideia. Você estaria literalmente correndo para o meio de uma tempestade de radiação. O foco então muda de se proteger da explosão para se proteger dessa poeira. Como que a gente prepara o abrigo para isso? As ações são bem práticas e diretas. Se teve tempo antes, ótimo. Se não, faça logo depois que a onda de choque passar. Feche todas as portas e janelas, puxe cortinas, persianas e, o mais importante, desligue tudo que puxa ar de fora. Ar-condicionado, aquecedores, exaustores. Qualquer sistema que faz o ar circular com o exterior está na prática bombeando veneno para dentro do seu abrigo. E a vedação? Um guia do exército que a gente viu dizia para usar o que tiver. Toalhas molhadas, fita adesiva, lençóis. A ideia é criar uma barreira, mesmo que não seja perfeita, né? Exato. Não precisa ser um bunker hermeticamente fechado. O objetivo é reduzir a infiltração. Vedar as frestas de portas e janelas com toalhas molhadas, por exemplo, pode diminuir muito a quantidade de partículas que entram. É uma medida de mitigação, não de eliminação total. Mas essa redução pode ser a diferença entre uma dose de radiação gerenciável e uma fatal. Falando em ações práticas, vamos para os mitos. As fontes estão cheias de o que não fazer. E um clássico, que a gente vê em filme, é encher a banheira com água para se proteger. Tem algum fundamento nisso? Esse é um mito perigoso se for mal interpretado. A resposta curta é não. Uma banheira cheia d'água não serve como escudo contra a radiação gama, que é a mais perigosa. Você precisaria de metros de água para ter algum efeito de blindagem. A utilidade real de encher a banheira, e pias, garrafas, qualquer coisa, é estocar água potável. Ah, para beber. Isso. O abastecimento público vai ser interrompido ou contaminado. Então, sim, encha a banheira, mas para beber, não para se esconder atrás dela. Esclarecimento vital. Outra imagem clássica daqueles vídeos antigos é a de se jogar no chão. Existe um jeito certo de fazer isso ou é só teatro? Existe. E cada detalhe tem uma razão científica. O correto é deitar de bruços no chão, de preferência atrás de algo sólido, como um sofá. Coloque as mãos e os braços sobre a nuca e a cabeça para se proteger de detritos. E aqui vem o detalhe que um dos estudos de física que a gente leu ressaltou. Mantenha a boca um pouco aberta. A boca aberta? Isso parece um detalhe tão pequeno. Por quê? Para evitar o que se chama de barotrauma. A onda de choque é uma onda de sobrepressão imensa. Se suas vias aéreas estiverem fechadas, a pressão externa pode romper seus tímpanos e causar danos sérios nos pulmões. Manter a boca aberta ajuda a pressão a se equalizar mais rápido dentro e fora do corpo. Reduz muito o risco dessas lesões. Fascinante. E sobre as roupas? Um guia militar mencionava a importância de cobrir a pele. Sim, com certeza. O máximo de pele coberta possível. Manga longa, calças, várias camadas se der. E use qualquer coisa para cobrir o nariz e a boca. Uma máscara, um lenço, a gola da camisa. Não vai filtrar radiação gama, mas vai reduzir a inalação de partículas alfa e beta, que são muito perigosas se entrarem no corpo. Certo, o clarão passou, a onda de choque passou, o prédio não caiu, tô no meu abrigo improvisado, com tudo vedado, a poeira radioativa tá caindo lá fora. A tentação de sair para ver o que aconteceu, procurar ajuda, procurar a família deve ser insuportável.
E ceder a essa tentação é o erro mais fatal que alguém pode cometer depois de sobreviver ao impacto inicial. A paciência, nesse momento, vira a principal ferramenta de sobrevivência. Os manuais são categóricos. O período logo após a explosão é quando os níveis de radiação do fallout estão no pico absoluto. Sair do abrigo nessas primeiras horas é como entrar num forno de micro-ondas ligado, sabe? É uma dose letal de radiação em pouquíssimo tempo. Por quanto tempo é preciso esperar, então? Qual é a regra? A física da radiação nos dá uma boa notícia aqui. O decaimento é exponencial. É o que as fontes chamam de regra dos 7. A cada 7 unidades de tempo, a intensidade da radiação cai por um fator de 10. Então, depois de 7 horas, a radiação lá fora é só 10% do que era na primeira hora. Depois de 49 horas, uns 2 dias, cai para 1%. E depois de 2 semanas, para 0,1%. A diferença é gigantesca. Ou seja, esperar salva vidas, literalmente. A recomendação mínima seria de quanto tempo, então? O consenso entre as fontes é, no mínimo, 24 a 48 horas. Esse é o período mais crítico de todos. O ideal, se você tiver água e comida, é ficar abrigado por 1 a 2 semanas. Um rádio a pilha ou a manivela se torna seu bem mais valioso nesse período, para ouvir as instruções das autoridades. Isso é muito contra-intuitivo. Nosso instinto manda a gente correr, mas a ciência diz para ficar parado e esperar. E se, numa emergência absoluta, for inevitável sair do abrigo por um tempinho? Existe algum protocolo de descontaminação? Sim, e eles são cruciais. Ao voltar, o protocolo é rigoroso. A camada externa de roupa tem que ser removida antes de entrar de novo no abrigo. Coloque num saco plástico e deixe o mais longe possível de onde vocês estão. Essas roupas estão cobertas de poeira radioativa. Trazê-las para dentro contamina todo o seu espaço seguro. E a higiene pessoal? Precisa de algum produto especial, iodo ou algo assim? Não. Outro ponto que várias fontes reforçam. Um banho com água morna e sabão comum é muito eficaz. O objetivo é só lavar as partículas da pele e do cabelo. E, importante, sem esfregar com força. Esfregar a pele com força pode criar microlesões que, na verdade, facilitam a absorção do material radioativo. E nesse ponto, a gente encontrou o detalhe mais bizarro e específico de todas as fontes. O aviso sobre o condicionador de cabelo. Sim, parece uma bobagem, mas é ciência pura. Condicionadores têm compostos que são feitos para grudar no cabelo, sabe? Se você usar condicionador, as partículas radioativas vão grudar no seu cabelo como se fosse uma cola. Ele vai fixar o contaminante em vez de remover. Use shampoo, use sabão, mas evite o condicionador a todo custo. Impressionante o nível de detalhe que pode fazer diferença. Olhando para todo esse material que a gente analisou, qual é a grande lição? O que resume essa estratégia toda? A ideia central, que está em todas as fontes, é que sobreviver a um evento desses não tem a ver com força física ou sorte. Tem a ver com conhecimento prévio, calma e uma sequência de decisões lógicas. É um jogo de estratégia contra um inimigo invisível, onde as regras são ditadas pela física. Quem conhece as regras e segue com disciplina tem uma chance muito, muito maior. E o ponto que mais me marcou, e que talvez seja o mais assustador, é a conclusão de um dos relatórios. A maioria das mortes, num evento desses, não aconteceria na explosão em si, aconteceria depois. Seriam pessoas que sobreviveram ao impacto, mas saíram do abrigo cedo demais, pessoas que beberam água contaminada, que não entenderam o perigo invisível do fallout. Isso só reforça o quanto é vital ter essa informação antes. O verdadeiro abrigo, no fim, é o conhecimento. Exatamente. E o que fica pra gente refletir, talvez, é que a preparação para um evento desses não é sobre estocar armas e comida. É sobre entender princípios básicos de física e biologia. É sobre a capacidade de manter a calma e a lógica sob o estresse mais extremo que se pode imaginar. A verdadeira preparação é, antes de tudo, mental. Então é isso. Nunca abrace o cogumelo nuclear achando que é sinal divino. Ele não devolve carinho. O programa Marte Pub House é uma atração do canal Pai das Galáxias. E sempre se lembre, todas as informações que você ouviu aqui
não passam de uma alucinação de duas pessoas sentadas numa mesa de bar. Ou será que não?